Voltamos com o JM. Hoje eu estou muito feliz porque eu vou falar de um tema que muito me interessa e eu chamo a sua atenção, sobretudo do jovem. Preste atenção no nosso debate. José Porfírio foi um líder camponês da região de Trombas e Formoso que acabou eleito deputado estadual. Ele tinha ideias muito avançadas para a época e com pouca escolaridade. Foi um dos principais líderes brasileiros de resistência ao processo democrático contra o arbítrio do governo do golpe militar de 64. Liderou uma rebelião armada, ele acreditava que podia fundar um pequeno país na região de Formoso. José Porfírio é um desaparecido político. E com esse seu desaparecimento no início dos anos 70, desapareceu também a história dele, que não pode desaparecer, porque foi um homem de uma genialidade além do limite, apesar da pouca escolaridade, e uma participação fundamental no processo de redemocratização do Brasil 20 anos depois da morte dele, porque as ideias dele serviram de alicerce para tudo isso. Agora, com 40 anos depois da morte dele, a cidade de Trombas, lá na cidade de Trombas, onde ele foi líder, o prefeito Catarino José da Silva, é o Catarino do PT, que cumpre o mandato em reeleição, vai fazer uma série de eventos para resgatar a importância histórica do José Porfírio. E a gente convidou o prefeito, então, veio aqui para conversarmos acerca dessas ações. Prazer receber aqui, prefeito. Uma boa tarde para o senhor. O senhor também é presidente da AMUNORTE, eu esqueci de falar isso. Boa tarde para o senhor. Uma boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite. Nós é que agradecemos, Trombas é longe, prefeito. A Rede Metrópole por dar esse espaço, ao Kleber Ferreira, por nos conceder, ao Cláudio Curado, já conhecido de longa data, e dizer da nossa satisfação de estar aqui nesse momento para prestar esclarecimento, acho que é um dever nosso, enquanto chefe do Poder Público Municipal, de tentar resgatar a história que, para mim, é uma das mais bonitas histórias do Brasil, que infelizmente não são contadas, cai no esquecimento. Até tive falando agora há pouco que o Brasil, você mencionou agora há pouco, que o Brasil é carente de heróis. Eu dei até um exemplo, por exemplo, um judeu. Qualquer menino judeu sabe quem foi Moisés, sabe quem foi Davi, sabe quem foi Salomão. Há centenas de heróis. Agora, no Brasil, qual criança de 5 anos sabe quem foi seu herói? Se formos pensar em herói no Brasil, você lembra de 2 ou 3. Você lembra do Zumbi de Palmares, você lembra do Antônio Conselheiro. E Tiradentes. José Porfírio, Tiradentes e acabou. Não vai mais do que isso. E se você perguntar a qualquer criança, ele não sabe disso. Quem sabe disso são os adultos. Então, falta introduzir na cultura brasileira essa questão de resgatar valores. Porque um povo que não tem cultura, ele não tem história. Por que o senhor decidiu resgatar justamente a história de José Porfírio? José Porfírio foi um homem diferenciado. Um homem acima da média. À frente do seu tempo. À frente do seu tempo, com certeza, muito à frente do seu tempo. Porque José Porfírio, ele é uma família que veio do norte do Maranhão, mais precisamente de Carolina, no Maranhão, com aquela antiga marcha para o oeste, que foi criada pelo governo federal. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, para tentar tirar o povo das grandes regiões metropolitanas e trazer para o Planalto Central, haja visto que já tinha o pensamento de construir a capital federal em Brasília. Então ele falou, nós temos que povoar a região central do Brasil. Ele criou a CANG, que é a Colônia Agrícola Nacional, em Ceres. E com isso houve uma grande demanda de todo o Brasil de ir para Ceres, à procura de terra. Só que tinha um limite. Quando José Porfírio chega com seus familiares em Ceres, não tinha mais terra. Aí o que fazer? E alguém informou ele que tinha terras devolutas às margens do rio Santa Teresa, no norte de Goiás. Terras que eram do Estado, que não tinha dono, era terra do Estado, e eles foram ocupar lá na região, só para localizar aqui, prefeito, Trombas e Formoso, são 2 municípios que a revolta dele foi ali, que fica no norte, hoje no norte de Goiás, entre Porangatu e Minaçu. Exatamente. Então ele ficou sabendo que as margens do rio Santa Teresa, mais precisamente hoje, município de Trombas e Montevidéu, tinha terras sem donos. Então ele foi com as suas famílias para lá e chegando lá, acampou suas famílias e começou a trabalhar. Só que aí os grileiros, na época profissionais liberais, gente da alta sociedade, tentou expulsá-los de lá. E como ele não tinha outra saída, ele não tinha como voltar mais para a terra dele. Ele gastou 75 dias
para vir de Carolina do Maranhão até chegar em Ceres. E quando chega em Ceres não tem terra, ele gastou mais um tanto a pé ou de jumento voltando para Trombas. Então, ele fixou as famílias e quando os grileiros tentaram expulsá-lo, aí sim, aí começa a revolta de Trombas e Formoso, propriamente dita, conhecida mundialmente hoje, graças a Deus. Mas não divulgada por nós goianos. Como a resistência, né? Era uma briga política ou era uma briga fundiária? Sim, Cláudio. Se eu falar o que são os grileiros. Grileiro, né, são aquelas pessoas que chegavam no local, descobriam que a terra era do Estado, que não tinha um dono, uma propriedade privada, se arquitetavam muitas vezes junto com donos de cartórios e inventavam escrituras das terras que não eram deles, que eram do Estado. Em vez de pedir ao Estado, eu queria ocupar essa terra que é do Estado, o Estado me dê a certidão, lá inventavam escrituras. Então, quando o José Porfírio ocupou lá com as famílias, chegaram aí pessoas com muito dinheiro, chegaram e falaram, não, aqui, ó, fabriquei uma escritura novinha ali no cartório, tá, essa terra aí é minha. Na verdade, eles beneficiaram a terra e isso deu visibilidade. Esses eram os grileiros. Grileiros são as pessoas... Não eram, não, eles estão por aí ainda. Não, a pouca vergonha ainda continua no Brasil. Mas só porque as pessoas não entendem o que é o termo grileiro, só para explicar. Era uma briga fundiária ou era uma briga política? As duas juntas, mas começou pela briga fundiária. Porque o que o Zé Porfírio queria? Ele queria simplesmente um lugar para trabalhar, e os seus parceiros. E com isso ele criou visibilidade, por quê? Porque logo então ele cria o seu sindicato dos trabalhadores de Formoso e Trombas. E como na época ele deu uma visibilidade a nível de Estado, mais pessoas começaram a ir para Trombas também. Porque era em torno ali de 14 a 15 mil hectares de terra de valores. Daria para assentar centenas de famílias. E o movimento cresceu. E ele criou notoriedade a nível de Estado. E causou preocupação no governo central também, na época. Então, ele criou essa entidade e, a partir daí, ele começou a tentar legalizar as terras. Ele veio até o governo do Estado, na época, o então governador, e descobriu que as terras não eram dos grileiros, era sim do Estado. Aí ele falou, nós não sairemos daqui de forma alguma, nem que para isso seja necessário o uso da força. Nós não iremos deixar as terras. E assim aconteceu. Ele tinha uma interlocução internacional, porque naquela época prevalecia o pensamento, como tinha dois regimes no mundo na época. Era o regime capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, e o regime socialista, capitaneado pela Rússia, antiga União Soviética. Então, o Zé Porfírio tinha apoio, sim, da União Soviética para esse fim. Inclusive, tem provas disso. Mas já era o Brezhnev, né? Ele tinha uma relação com o Brezhnev. Aí ele armou a turma para resistir, para não deixar que os grileiros os expulsassem daquelas terras. Começou assim. Começou assim. Como é que ele virou deputado? Ele virou deputado pela notoriedade que deu o caso. Foi após a resistência à ação dos grileiros que ele se tornou deputado, não foi isso? Ele foi deputado em 62, inclusive sendo o segundo mais votado de Goiás, perdendo apenas para o então deputado Iris Rezende Machado. Foi em primeiro e foi em segundo. Isso danado é bom de voto há muito tempo, hein? Muito tempo, desde 62. Então ele foi deputado estadual em 62, juntamente com Iris Rezende Machado, ficando em segundo. Então, e o engraçado é que a votação dele foi tão expressiva, não só de Poceiros. Ele foi votado pelo movimento estudantil, que encampou a sua candidatura. Ele teve essa briga com os grileiros é de 58, certo? Começou em 58. E a eleição dele em 62. 62. Sim. E como ele desapareceu? Já desapareceu depois do regime militar, no então golpe militar. Em 66? Em 64 ele fugiu, na verdade. Certo. Com aquele golpe de 64, que prendeu governadores, prendeu deputados, senadores, enfim, caçou o direito de político de centenas de pessoas, ele era deputado. Então ele recebeu a notícia de que ele estava caçado como deputado pelo rádio de pilha. Mas ele não estava lá na Revolução Armada, não? Assim que ele soube da notícia que ele tinha sido caçado, ele foragiu pelas águas do Tocantins. Fugiu em uma canoa. Ele fugiu porque senão ele seria preso. Mas, então ele não participou da resistência armada em Trombas? Sim. Da guerrilha? Participou, sim, ativamente. Participou mesmo? Ativamente. Ele era o líder. Essa é uma dúvida que eu sempre tive. Participou. E aí o desaparecimento dele é mais ou menos em que época? Depois. 68. Completa 40 anos amanhã, dia 6. Ele desapareceu exatamente dia 6 de junho de 1972.
Então completa 40 anos amanhã do desaparecimento dele. E tem a história como ele foi visto pela última vez? Alguém conta isso ou não? Sim, tem vários livros. Sebastião de Abreu é um dos grandes escritores de Goiás. Estou ouvindo, quero mandar um abraço para ele. Que conta o livro. Tem um livro da história do MST, de Porfírio ao MST, tem a revolta de Trombas, tem a guerrilha de Trombas, tem centenas de teses de mestrado, dissertações sobre a questão fundiária de Trombas. É uma história muito rica. Então, o Zé Porfírio ele foi eleito, com o golpe de 64 ele foi cassado, ele fugiu e só foi preso em 71. Em 71 ele foi preso. Então, quando ele foi liberado da prisão em 72, o que conta a história é que ele foi com a advogada dele até a rodoviária de Brasília e de lá para cá nunca mais foi visto. Ele vinha para Goiânia, inclusive. Ele estava livre, vinha para Goiânia e desapareceu. Pois é, nesse caminho ele desapareceu. Quais são as ações que estão sendo feitas? Qual é a programação desse resgate histórico, político tão importante, prefeito? Nós estamos fazendo agora a solicitação, um requerimento junto ao IFAM, que é o instituto que cuida dessa área, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é responsável por essas questões. Como tem várias cidades que é tombada pelo patrimônio histórico nacional, como é Goiás Velho, Pirenópolis, uma série de cidades em Goiás. E nós queremos tombar trombas, não é tombar, chama registro. O registro de trombas pelo patrimônio histórico e imaterial. Porque lá não tem uma casa do Zé Porfírio, não tem uma trincheira, por exemplo, não tem nada disso. Então nós temos o quê? Depoimentos, oitivas, arquivos de jornais, temos um acervo bibliográfico muito grande, inclusive tem documento na ABIN, a constituição das trombas que está escrita, nós conseguimos ela na ABIN, que era um país que ele queria fundar. Era um país que ele queria fundar, que tem uma linha que pensa de uma forma e outra linha que pensa de outra. Uma linha fala que foi o Zé Porfírio que fez, e outra linha fala que foi os militares que fizeram, com o pretexto de prendê-lo como subversivo. As duas coisas são possíveis. Que colocava ele como ditador. Ele era o ditador dessa república. Que pegava do município de Pirenópolis e ao município de Peixe, no estado de Tocantins hoje, Itapaci e Niquelândia. Seria um grande estado que Trombas seria a capital dessa grande república. Como a União Soviética, essa é uma ação, né? Isso. Como a União Soviética era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tinha várias repúblicas dentro da mesma, Trombas seria uma república dentro do Brasil. Esse foi o pensamento que alguns historiadores contam que foi os militares que forjaram esse documento, e outra tese que acredita que foi o José Porfírio que realmente tinha essa intenção. Haja visto que o governo da época era o João Goulart, que era um governo que pensava de esquerda como ele. De esquerda. Também tinha influências russas, né, soviéticas na ação. Bom, essa é uma ação, né, dessa preservação histórica da cidade. Tem alguma outra que vai acontecer aqui em Goiânia, que vai acontecer lá em Trombas, mobilização popular, que as pessoas podem participar? Sim, o intuito principal do pedido de registro qual é? É nós criarmos um memorial José Porfírio de Souza em Trombas, para que todo o material, todo o acervo que tiver de notícias sobre Zé Porfírio e a turma que o acompanhava, seus seguidores, tenham acesso para que o povo do Brasil e o povo de Goiás conheça a história. Então, o principal motivo é esse. Mas como vamos fazer isso? Nós vamos chamar os formadores de opinião. Vamos fazer um workshop aqui na Assembleia, já tem 8 deputados que marcaram presença, vai ser na segunda metade do mês na segunda quinzena do mês de agosto, agora, para nós fazermos um workshop e dali juntarmos todo o material existente. Iremos chamar os escritores de livro, iremos chamar deputados, pessoa que vivenciaram a época, inclusive o irmão dele, que é vivo, seu Arão, que é meu vizinho, meu amigo. Tem uma sobrinha que é radialista lá em Trombas, né? Exatamente, Irene Gil, que é radialista também, que trabalha em Trombas, na rádio de Trombas. Como uma série de pessoas ainda que estão vivos, que assistiram a história de perto, que participaram até da luta. Pode fazer documento em vídeo para arquivar. A ex-vereadora Edires, que mora aqui em Goiânia, e centenas de outras pessoas. Então, o mais importante disso é que tem muitas pessoas nesse projeto. Não é só Trombas. Tem pessoas de nível nacional, inclusive presos políticos com ele, que encampam essa ideia também de resgatar a história. Entre isso, o deputado Rubens Ottoni. Né? Com certeza. Com certeza. Bom, o Josirão pode
adquirir esse nossa entrevista aqui para esse acervo, caso o senhor interesse, a Rede Metrópolis vai disponibilizar para a sua assessoria de imprensa, viu, Josirão? Pode pegar aqui conosco. E a Rede Metrópolis quer ser parceira do senhor. Se pudermos sermos úteis de alguma forma, fique à vontade. E amanhã não tem nenhuma atividade? Não, né? Não, para esse fim, não. Tá, ok. Prefeito, foi muito bom recebê-lo aqui e estamos abertos sempre que o senhor precisar desse espaço para levar essa mensagem internacionalmente, já que a gente chega a várias partes do mundo através da internet. Então, foi bom recebê-lo aqui e o espaço, então, está sempre à disposição. Viu? Uma boa tarde, senhor. Obrigado por ter vindo. Boa tarde. Parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, e agradecer a assessoria que está aqui, o Josiron, agradecer a todos que estão ajudando a gente nesse projeto e parabenizar aqui a TV Metrópole por nos ajudar nesse tão importante tema que vai, com certeza, ser difundido por todo o Brasil dentro dos próximos dias. Claro que vai até internacionalmente. Com certeza, por exemplo, as pessoas que trabalham no resgate das ideias e influência de Leonid Brezhnev, com certeza vão interessar por isso também, porque há um trabalho desse na Rússia, né? A influência de Brezhnev internacional, e Zé Porfírio é uma dessas influências, com certeza esse trabalho vai repercutir no mundo inteiro. Cláudio, você quer falar? Eu ia despedir. Não, porque eu estava lembrando de outra figura importante do século XX, Goiás, que Goiás, a gente não conhece nossa história. Verdade. Além dos índios Goiás, a gente não sabe o que aconteceu com esses índios, ninguém conta para ninguém. Teve a figura da Santa Dica, que foi uma revolta popular na região de Pirinópolis, na década de 30, que ninguém sabe, a não ser alguns livros, mas a história não é conhecida pelos outros goianos, como essa história da Revolução, da Revolta Camponesa, liderada por Zé Porfírio, também é muito pouco conhecida pela população goiana, mostrando que os goianos não conhecem a história de Goiás, o que é muito ruim. E um povo que não valoriza a sua história é um povo sem identidade. A gente volta daqui a pouco com o JM.